Olá! Retomamos nossos estudos sobre a Idade Moderna. É fundamental a leitura do seu material didático. Os esquemas e resumos produzidos também são válidos. Além disso, recorra a técnicas de estudo como anotações, mapas mentais, quadros comparativos e exercícios. O tema dessa aula é a Contra-Reforma, ou simplesmente a Reforma Católica. Serão apresentados os fatores para a organização do Concílio de Trento, as medidas tomadas em resposta ao crescimento do protestantismo e as novas condutas católicas para adaptação à era moderna, como o advento do capitalismo e a descoberta do Novo Mundo. Ao final da apresentação do conteúdo, há 2 exercícios propostos sobre o tema de nossa aula. O movimento reformista católico, também conhecido como Contra-Reforma, iniciou quando o clero católico já percebia a necessidade de uma revisão nas práticas religiosas. Frente aos movimentos de ruptura com a Igreja Católica, primeiramente começou um processo de perseguição, que não teve grandes frutos. Diante a isso, começou-se a reconhecer a ruptura protestante e o nascimento de um movimento de moralização e reorganização estrutural da Igreja Católica. Um concílio consiste numa reunião geral dos representantes máximos da Igreja Católica. Durante o mandato do Papa Paulo III, foi organizado um dos mais importantes eventos da história católica, o Concílio de Trento. Esta reunião teve como principal objetivo buscar uma definição da Igreja frente ao estabelecimento das religiões protestantes. Os trabalhos e discussões da fé católica duraram 18 anos. Após os debates, foi definida a reafirmação dos dogmas católicos, a preservação de todos os atos litúrgicos, a confirmação do celibato e da hierarquia clerical. Definiu também que as fontes de fé eram a tradição e a Bíblia. Criou os seminários e o catecismo. Negou o valor das doutrinas protestantes. Proibiu a venda de indulgências. Manteve a existência do purgatório. Confirmou a infalibilidade do Papa. Em uma das reuniões realizadas pelos líderes católicos, ficou definida a criação de um índice de livros proibidos, que consistia em uma relação de obras que não deveria ser apreciadas pelos verdadeiros católicos cristãos. Foram abolidas a leitura de autores protestantes, judeus, humanistas e de caráter científico. Entre os livros relacionados estavam o Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã, as traduções protestantes da Bíblia, as obras do italiano Boccaccio e o Livro das Orações, de Frei Luís de Granada. Estimulou a criação também de ordens religiosas. Fundado em 1534 pelo militar espanhol Inácio de Loyola, os jesuítas consideravam-se soldados da Igreja e possuíam uma estrutura militar que tinha por função combater o avanço protestante com as armas do espírito, através da catequização e da conversão católica. Os jesuítas, em poucos anos, se espalharam pela Europa, estenderam sua ação pelos continentes, organizaram missões religiosas na Índia, Malaya e Japão, e converteram dezenas de milhares de pessoas chamadas como novos cristãos. No âmbito da catequização, destaca-se o trabalho dos jesuítas nas novas terras descobertas, visando converter os não cristãos. Ainda é importante destacar a relevância do papel de dominicanos, agostinianos e beneditinos. O Tribunal da Santa Inquisição foi reativado com o avanço do protestantismo, em meados do século XVI. Entre suas atividades, foram criadas listas de livros proibidos e julgados os que discordavam da Igreja Católica. A Inquisição espanhola
foi estimulada pelo resultado da Guerra de Reconquista da Espanha das mãos dos árabes muçulmanos e da política de conversão de judeus e muçulmanos espanhóis ao catolicismo. A Inquisição foi apoiada pelos reis espanhóis e um importante instrumento na política chamada de limpeza de sangue, contra os descendentes de judeus e muçulmanos convertidos, responsável por milhares de vítimas. A ação missionária da Igreja na América Latina, desde o início do processo de evangelização, envolveu muitos agentes como protagonistas da implantação da fé em nosso continente. Entre todos, precisamos destacar o trabalho redobrado das ordens religiosas, sobretudo daquelas que são conhecidas como as grandes ordens. Se destacam os franciscanos, dominicanos, agostinianos, e aqui entre nós, no Brasil, ganha relevância a ação dos jesuítas. Os dominicanos chegaram à América em 1510. Foram se expandindo pelo México, América Central, Nova Granada e Peru. Em fins do século XVI, já tinham mais de 300 conventos no México, 30 na Nova Granada e mais de 150 postos de evangelização dos índios. Os dominicanos, muitos se destacaram pela sua intensa defesa do índio. Criaram postos de evangelização, colégios, reduções e se destacam pelos métodos de ensino e por sua pedagogia. Das ordens religiosas consideradas grandes, a que mais se expandiu pelo Brasil foi a dos jesuítas. O primeiro grupo chegou ao Brasil em 1549, com Tomé de Souza, o primeiro governador-geral. E em 1553 se formou a primeira província, tendo o padre Manuel de Nóbrega como superior. Os filhos de Santo Inácio se espalharam por todo o litoral. Em 1622 já eram mais de 180 congregados. Em 1740, o Maranhão se tornou uma província independente e, no momento da expulsão dos jesuítas, tinham 590 missionários, havendo 9 colégios. Caro aluno, a seguir, eu coloco à sua disposição 2 exercícios que contemplam o conteúdo abordado em nossa aula de hoje. Atenção! Faça com calma e, se necessário, reveja a apresentação. Você também pode recorrer às suas anotações e à apostila. Pratique seus conhecimentos com os conteúdos adquiridos com a lista de exercícios postados em nossa sala virtual. Assista às videoaulas de nossa plataforma e, em seu caderno, faça exercícios e tarefas. Obrigado por sua atenção e até a próxima!